irmã Dinorá é uma trabalhadora espiritual, quer dizer, é um espírito que dirige a Casa do Caminho atualmente. Nós já tivemos outras irmãs, outros espíritos, mas atualmente é ela. E ela me deu uma incumbência. Então, na verdade, eu vim aqui não para fazer uma palestra, mas para falar sobre algo muito importante, que são as nossas missões e os nossos compromissos. Então, como eu prometi, eu estou indo em várias casas espíritas, porque se ela falou de missões e ela me incumbiu dessa missão, eu tenho que cumprir, não é? Como que eu vou falar de missão se eu mesma não vou cumprir o que ela me pediu? Bem, para começar, nós muitas vezes achamos que missão só tem espírito de luz. Não, todos nós temos missões, tanto nós encarnados como os desencarnados. Os espíritos têm missões, os espíritos desencarnados, e nós, almas, quer dizer, espíritos reencarnados, nós temos missões também. E essas missões, elas são variadas. Por exemplo, vamos pensar em Kardec, né? Já que aqui nós somos espíritas, vamos pensar em Kardec na sua grande missão de colher com os espíritos, né, que fizeram parte do Espírito da Verdade, que nós sabemos que é um grupo de espíritos. O que Kardec fez? Ele lançou mão de várias perguntas e fez aos espíritos, e vários espíritos, a mesma pergunta para muitos, não é? Então, Kardec codificou a nossa doutrina, mas veio Chico Xavier e popularizou essa doutrina. Enquanto Chico estava aqui na Terra, quem é que estava no plano espiritual, principalmente, guiando os passos de Chico? Emmanuel, não é? Então, Emmanuel, junto com Chico, tiveram missões. E Chico falou num livro chamado Entrevistas, na página 61. Esse livro é de 1971. Ele disse que a missão, tanto dele como de Emmanuel, não terminava ali. Ainda teria nesse século XXI. Eram 3 séculos que vários espíritos tinham com a nossa doutrina espírita. Então vocês vejam que Emmanuel, isso aqui o que falam, que Emmanuel já está reencarnado desde o ano 2000 em São Paulo, e daqui a pouquinho Chico, que está no plano espiritual, tem a missão, juntamente com Emmanuel, na Terra, de continuar a propagar, fortalecer a nossa doutrina. E nós sabemos que Jesus, ele como um grande missionário e um grande protetor da nossa terra, teve a grande missão de nos instruir, nos ensinar através dos seus exemplos. Então, olha como os espíritos têm missões, e nós também. A gente poderia citar aqui vários missionários na nossa terra, mas a gente não teria tempo de falar tanto de cada um. Mas, como eu tenho que falar de missões de homens e mulheres comuns, como nós, não somos missionários, mas temos várias missões. Provas e expiações temos também. Qual é a diferença entre uma expiação e uma aprovação? A expiação é aquele resgate imposto de erros que nós cometemos no passado. A prova também é um resgate, só que já tomando mais consciência, não é? É um resgate, mas ele não é imposto.
Na verdade, é como se os espíritos dialogassem conosco de erros que nós cometemos no passado. Então, eles trazem as nossas provas, que é um resgate escolhido, aceito por nós. Mas, como dizem também vários livros da nossa doutrina, se nós não cumprirmos as nossas provas, elas podem passar em encarnação seguinte para uma expiação. Então é muito importante que nós sejamos aquele estudante, igual na escola, quando nós escolhemos uma matéria para fazer, então nós temos que nos dedicar para cumprir. Então prova é aquilo que nós sabemos, que nós já temos consciência. E a missão? No Livro dos Espíritos tem um capítulo grande que fala sobre as missões. E lá, no capítulo que fala sobre missões, vocês podem abrir, mas a pergunta 572 e a 573, ali Kardec perguntou aos espíritos se nós humanos, escolheríamos ou se a nossa missão era imposta. E os espíritos disseram que não, que muitas vezes nós até pedimos a missão, e vários espíritos às vezes pedem a mesma missão, mas alguns são aceitos e outros não. Então nós pedimos as nossas missões. Então ela não é algo imposto, nós pedimos. E para quê? Qual a finalidade que tem uma missão? A missão sempre tem um fim para o bem, sempre para o bem. Pode ser para o indivíduo, que nós temos uma missão com ele, uma missão de um grupo, uma comunidade, e até mesmo um grande grupo de pessoas, uma grande sociedade, ou até mesmo o país, e até mesmo dependendo daquilo que viemos fazer, se for um missionário realmente, aí é uma coisa ampla no mundo. Mas nós todos temos missões e todas elas são importantes. Mas por que será que a espiritualidade está tão preocupada com as nossas missões? Nós sabemos que o mundo, ele ainda é um mundo de provas e expiações. Mas isso, nós sabemos também que dependendo da atitude de cada um de nós, esse mundo, ele vai passar por um planeta melhor, um planeta de regeneração. Mas quando nós teimamos muito em errar, a espiritualidade é como se batesse o martelo, dissesse: chega, está na hora de transformarmos esse planeta num planeta melhor, um planeta de regeneração. Porque também Jesus disse, não é? Que os mansos herdariam a terra, quer dizer, os pacíficos. Mas muito mais, Jesus falou que os pacificadores, que nós fôssemos pacíficos, mansos, mas acima de tudo, nós fôssemos os pacificadores. E ser um pacificador não deixa de ser uma missão para nós, todos nós. O interessante é que a irmã Dinorá, ela falou que está sendo feita uma avaliação no nosso mundo, na nossa terra. E o que eles estão avaliando? Como nós estamos, como grandes estudiosos, estudantes, praticantes do amor na terra, o que nós estamos fazendo? E aí, eles falaram uma coisa muito importante, que existem 5 missões comum a todos nós, todos, em todo canto e recanto da terra. Claro que cada um de nós tem as missões específicas. Eu vim aqui falar das 5 que a irmã Dinorá pediu.
Então nós vamos começar agora. Vocês estão vendo essa foto linda dessa jovem feliz, né, levantando os braços. Então a primeira missão que nós temos na terra é conosco. Nós temos que, na verdade, nós sabemos que somos espírito e corpo físico. Nós sabemos que o espírito tem as suas necessidades, mas o corpo físico também. Então nós temos que equilibrar tudo isso. Nós temos que ter um equilíbrio, e Jesus falou algo muito importante. Tudo que ele falou foi importante, tudo que ele fez foi importante, mas o que corresponde a nós, ele disse assim: vigiar e orai. E quantas vezes nós deixamos de vigiar os nossos pensamentos, os nossos atos, não é? E também deixamos de orar quando estamos nesse desequilíbrio. Então essa marca que Jesus nos deixou do vigiar e orai, nós temos que ser vigilantes, porque a primeira missão é conosco, com a nossa essência, que nós nascemos várias vezes. A nossa vida é única, é uma só, mas com vários capítulos, quer dizer, várias reencarnações. Então esta é a mais valiosa, porque é agora, não é? A chance que nós temos é agora. Então nós temos que zelar para aquilo que nós somos, para a nossa paz interior. E para nós termos paz, nós temos que cumprir os nossos deveres para conosco, cuidando do nosso corpo e do nosso espírito, para que nós nos tornemos seres eternos e melhores. A cada encarnação que a gente vem e pisa nessa terra, nós temos que ter mais responsabilidade, nos amar muito, porque Jesus também disse que nós deveríamos amar a Deus, amar o nosso próximo, e o próximo mais próximo somos nós mesmos. Então nós temos uma grande responsabilidade conosco, porque o dia que nós desencarnarmos, nós iremos sozinhos, lá com a nossa malinha, ou com uma mala bem grande, não de problemas, mas de soluções e de coisas que conseguimos fazer. Então já falei da primeira missão, não é? Conosco. A segunda missão é com a família. Como a família é importante na nossa vida. É o primeiro núcleo onde nós aprendemos a conviver com o outro. É o nosso pai, mãe, irmão, irmã, não é? E a segunda família que nós formamos quando nós nos tornamos pais, mães, não é? Então, é o primeiro grupo que nós aprendemos. E aqui, nós sabemos que existe quantas e quantas vezes, quando nós estamos a caminho com alguém que não convive bem conosco e nós com ele, porque Jesus também falou. O que ele disse? Que nós nos reconciliássemos com os nossos inimigos enquanto estamos, não é? A caminho com eles. E na família, não pensem vocês que temos só amigos. Muito pelo contrário, existem ali desafetos, mas Deus, na sua sabedoria, Ele nos coloca juntos para que a gente reconcilie, para que o amor ele cresça e a responsabilidade também. E lá também Kardec colocou uma questão, a 582, onde Kardec perguntou aos espíritos, perguntou-se a paternidade. A maternidade é uma missão, e ele disse que é uma grande missão. Além de missão, é um grande dever.
Então nós temos deveres com os nossos filhos, com as nossas crianças. E quando nós percebemos que uma criança, ela tem uma característica, entre aspas, ruim, aí a responsabilidade aumenta. E a nossa doutrina fala tanto da evangelização, falar de Jesus. Mas nós temos que ser um exemplo dentro da nossa casa. Não é só falar o que Jesus fez, o que Ele falou, mas é exemplificar o bem na família, não é? E também Kardec pergunta se porventura um pai e uma mãe negligenciar a educação do filho, o que acontece? E aí ele diz que realmente aí é uma coisa muito séria diante dos olhos espirituais, diante de Deus, porque Deus nos entrega alguém para nós fazermos feliz. E se nós deixamos que aquela criatura faça coisas que não são corretas, ele ou ela vai ser feliz? De jeito nenhum. Mas ele também pergunta se por acaso os pais fizeram tudo e aquele espírito continua teimando, e aí os espíritos respondem que a responsabilidade então vai ser daquele espírito errante, porque os pais terão a consciência tranquila. Então nós sabemos que como segunda missão nós temos a grande responsabilidade de olhar os nossos idosos, as nossas crianças, os nossos pais, maridos, esposas. Então nós temos aí uma missão grandiosa diante da família, porque é a família que forma toda a sociedade. E ai de nós que vemos hoje uma sociedade que tem os valores todos deturpados. Então nós, pai, mãe, nós erramos, nos distraímos, fomos indiferentes, não fomos tão preocupados com os valores e não exemplificamos Jesus. Não levamos os nossos filhos para a casa espírita. Muitas vezes eu vejo o trabalhador na casa espírita e não se conhece o seu filho, a sua filha. Isso é um exemplo, uma coisa muito, muito forte. Então é muito importante que a gente traga as nossas crianças, os nossos jovens, que façamos o Evangelho no lar, mas que principalmente a gente exemplifique Jesus todos os dias de nossas vidas. Que ore com eles, que ensine que existem dificuldades, que existem limites que eles terão que respeitar, porque o mundo vai ensinar de uma forma pior. E se eles forem felizes, seremos também. Então, segunda missão, família. Agora nós vamos falar da terceira missão, são as profissões. A nossa profissão, ela já vem programada, e muitas vezes nós, pais e mães, olhamos a sociedade e o nosso filho às vezes quer ser agrônomo, ele quer cuidar da natureza, ele quer fazer algo mais simples, não é? Mas nós estudamos a sociedade e vimos que a profissão X é mais rentável, e nós queremos tirar da cabeça daquele jovem que ele vai passar fome, que ele vai morar mal, que ele deve fazer a profissão A, B ou C, porque aquela pela qual ele escolheu, ele vai passar fome. E aquilo já estava inserido dentro dele, porque as nossas profissões, como eu disse, elas são programadas. Mas como existe o livre-arbítrio, nós, muitas vezes, através do livre-arbítrio, a gente se confunde, confundimos os nossos filhos,
damos mais valor ao status ou ao dinheiro, e aí angariamos uma úlcera, uma eterna dor de cabeça, porque a nossa profissão seria outra e nós faríamos muito mais pelo mundo. Não é a profissão em si, mas é a maneira em que nós levamos a profissão. E a profissão, ela tem que ser algo honrado, algo que a gente goste, algo que a gente some na sociedade. Que se nós formos parar aqui, tudo que tem aqui nessa sala, em nós, foi feito por alguém, um profissional. Isso aqui, a roupa, o alimento que nós ingerimos, alguém que cuida da água, alguém que cuida da limpeza, alguém que plantou. E nós às vezes achamos que quem planta tem uma missão pequena, mas na verdade todas as profissões, quando nós fazemos com honestidade, com amor, com dedicação, e nós temos também que fazer jus pelo nosso salário, aquele salário que provém daquela profissão. Então, a profissão, hoje em dia, ela é muito importante, e é muito importante que pai e mãe converse com seus filhos, porque, como eu falei para vocês, a profissão é algo programado pela espiritualidade, porque Deus, através da infinita bondade, Ele faz com que, aonde nós nascemos, vão precisar daquele trabalho nosso, daquela nossa profissão, daquele nosso apoio à sociedade, daquela troca. Então, é muito importante, pai e mãe, aconselhar de uma maneira e façam uma prece antes e com pressa, para que seus filhos não escolham uma profissão errada e depois, como eu falei, a depressão com aquela profissão. E agora vamos falar sobre a quarta missão. A quarta missão que nós temos é com a sociedade. Se hoje nós estamos aí com alarmes em carro, em casa, grades, não é? Tanta coisa, e o medo que nós temos, colocamos os vidros escuros do carro, enfim, caminhamos com receio do outro, porque um dia nós deixamos de zelar pela sociedade. E Jesus, Ele pregou tanto, falou tanto da caridade, falou que fôssemos caridosos, que fôssemos bons, que amássemos o nosso próximo, que fizéssemos o bem ao nosso próximo, porque nós estamos dentro da sociedade. E quando nós não olhamos o filho do outro, o filho da outra, aquele que tem fome, aquele que tem frio, aquele que precisa de se profissionalizar para ganhar o seu pão de cada dia, quando nós ficamos ausentes, nós fizemos a sociedade de hoje. Essa sociedade que nós achamos tão difícil. E Deus enviou tantos espíritos difíceis na terra, confiando em nós, que nós fôssemos os seus discípulos, porque nós precisamos de Jesus, mas Jesus precisa de nós na terra. E nós, encarnados, que temos que trabalhar pelo outro, falar de Jesus, exemplificar Jesus. E nós sabemos que Jesus, Ele disse: ide e pregai, sereis cordeiros no meio de lobos. Então nós temos aí muitas e muitas pessoas que renasceram contando com a nossa ajuda. Eles vieram contando conosco, com aquilo que nós podemos ensinar, para aquilo que nós podemos doar, e nós não fizemos isso. Então hoje nós temos que correr atrás do prejuízo. Por quê?
a espiritualidade disse há uns 12 anos atrás que tinham 3 planetas inferiores à Terra que estavam se aproximando da Terra. Inclusive um desses, a ciência já provou que já está próximo à Terra. E os outros 2, ou não foram vistos, ou estão chegando. Para que esses planetas estão se aproximando? Porque Jesus também disse que os bons herdariam a terra, que haveria o quê? A separação do joio e do trigo. Então, está se aproximando esse momento. Mas a espiritualidade diz que há 12 anos atrás, eram 27% da humanidade que poderia ir para os planetas inferiores. Eles falaram com tristeza, porque o bom é que fôssemos todos herdeiros da terra regenerada. Mas, infelizmente, existem aqueles que ainda são ignorantes do bem. Mas também existem todos nós que podemos transformar isso tudo. Então, há um mês atrás, a irmã Dinorá disse que não eram mais de 27%, que são hoje 23%. Mas ainda é preocupante. E, mais uma vez, eles pedem para que a gente vá, ide e pregai, ide e exemplificai, ide e faça o bem. E por quê? Porque assim a gente vai ser aquele modificador na sociedade. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que, o nosso papel é nos modificar. Primeira missão, para melhor. Família, modificar para melhor. A profissão, através dela, auxiliar a sociedade e também o nosso sustento, e o sustento familiar, e o quarto com a sociedade, olhar o filho do outro, o filho da outra, olhar o velho, o moço, o doente no hospital, enfim, fazermos o bem, não passarmos com venda nos olhos, não é? Então, a espiritualidade diz que estamos sendo avaliados e que podemos transformar isso tudo. E ainda existe uma quinta missão. E essa realmente, nós estamos assim muito mal nessa quinta missão. A nossa pontuação na primeira, na segunda e na terceira ainda está mais ou menos. Mas a quarta missão e a quinta missão, nós não estamos bem pontuados, que é cuidar do nosso planeta. Hoje, nós escutamos, porque o conhecimento está para todos, que nós devemos zelar pela água, pelo ar, pelas plantas, pelos animais, mas parece que entra aqui e sai por aqui. E hoje a terra, ela pede socorro. Existem vários lugares que não tem água, cachoeiras que eram lindíssimas há anos atrás e foi uma rapidez muito grande. Aí, por causa disso, os pastos cada vez estão maiores, as plantas destruídas, as árvores, as matas, e nós ainda fazendo um erro gravíssimo. Então, se nós deixarmos de consumir carne vermelha, os pastos, eles vão se transformar em florestas de novo. E assim, com tantas árvores, então olha como nós podemos ajudar o nosso planeta. Eu me lembro que uma leitura que eu fiz em 2011, eu sei porque foi no dia do aniversário da Lívia, no dia 31 de outubro, e foi por isso que eu me lembro disso. Nós tínhamos 7 bilhões de pessoas renascidas na Terra. Hoje, 2015, eu não sei se tem algum levantamento, deve ter, mas eu não fiz essa pesquisa, mas é muito mais que 7 bilhões de pessoas. Se nós formos fazer um levantamento que 23%
poderá ir para planetas inferiores, nós teremos aí 1.200.000, 1.300.000, é muita gente. Então nós devemos principalmente cumprir esse ide e pregar, porque nós temos que auxiliar os nossos irmãos que poderão ir para os planetas inferiores. Então nós todos aqui, que já temos uma consciência maior, e missões tem aquele que tem mais consciência, então nós devemos auxiliar aqueles nossos irmãos. Se cada um de nós puder auxiliar não deixar a criança passar fome, passar frio, ser maltratada, auxiliar o idoso, auxiliar o jovem, instruir, auxiliar de verdade, nós podemos diminuir esse percentual para 20%, 18%, e nós ficaremos felizes porque nós vamos estar cumprindo a nossa missão como ser humano na Terra, mas principalmente como Espírito eterno. Nós tivemos também a mensagem, de um Espírito que veio somar isso conosco. Ele disse que até um preto velho que veio falar que ele fica pela terra auxiliando as pessoas. Tem uma missão linda, porque igual eu falei para vocês, provação e expiação temos nós encarnados, mas missões temos nós encarnados e tem também os espíritos, os desencarnados. Então ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, que nós estamos sendo avaliados. Por isso eles pediram que eu viesse aqui, que eu fosse em outras casas. Por isso isso não é uma palestra, isso aqui é um alerta, um chamamento, para que a gente possa modificar o nosso mundo, melhorar nós mesmos e melhorar o nosso redor, a nossa sociedade, a nossa família, tomando consciência, não é? Porque Jesus disse que nós conheceríamos a verdade e ela nos libertaria. Então, ter esse conhecimento significa que podemos nos libertar e podemos libertar o outro. E isso é muito importante. Então, ele disse que a maioria de nós está tendo 35 como média. Aí eu fiquei preocupada porque eu, como professora, apesar que hoje conceito A, B, C e D, mas primeiro a gente corrige, dá uma nota, 50, 60. E no meu tempo era 50 que dava uma aprovação. Mas esse preto velho disse que a maioria está tendo 35. E quem tem 35 pontos vai ficar na Terra. Eu pensei comigo, mas 35 é tão pouco. Eu não sei como é que está sendo essa avaliação. Eu ainda vou procurar saber mais e venho aqui falar para vocês. Mas aí depois eu falei assim, que bom que é 35, que eu acho que pelo menos 35 eu tenho, né? Não é possível que 35, eu sempre fui uma boa aluna, mas se eu tiver 35 e eu herdar a Terra em outra encarnação, ótimo. Ainda mais que eu vou encontrar um planeta melhor, mas que eu também hoje faça parte para transformar essa Terra em melhor. Mas ele disse também uma coisa, e ele ficou muito emocionado quando falou. E os espíritos, quando passam as ideias para a gente, ele passa pensamento por pensamento, e eu vi em quem ele pensou. Ele disse que existe um homem na Terra, não é missionário. Ele veio como cada um de nós. Eu fico também emocionada porque eu junto com ele, no pensamento, eu vi esse homem está lá na África e ele cuida dos animais, das pessoas, da família, dele mesmo, da sua profissão, que é lindíssima, que ele cuida dessa natureza maravilhosa. E ele disse que é o único na Terra, não estou dizendo os missionários,
Os missionários, eles não são pontuados, mas eu sei que eu não sou uma missionária e acredito que nós aqui, ainda nessa encarnação, missionário ainda não somos. Temos missões, né? Mas ele disse que esse homem, ele emocionou todo o grupo espiritual. Ele conseguiu 98%. Os 2% eu não sei no que ele errou, mas talvez eles não quisessem dar 100%, né? Deram 98%. Então, vocês vejam como foi significativo para eles avaliarem e encontrarem esse homem. Então, nós todos aqui, vamos fazer o que Jesus nos pediu? Ide e pregai. Nós somos cordeiros no meio de lobos. Meio de lobos por quê? Porque ainda são espíritos muito imaturos que Deus confiou a cada um de nós. Então, se Ele confiou a nós, vamos cumprir. Vamos cumprir a primeira missão conosco, procurando criar meios para que a gente evolua, para que a gente seja menos egoísta, não é? Vamos criar meios para que a gente cuide da nossa família. Vamos observar bem o que acontece no seio familiar. Não vamos ser indiferentes, porque muitas vezes aquilo que o outro tem é aquilo que eu preciso para ter paciência. Às vezes a gente acha que é um teste, mas é muito mais do que isso. Nós amamos o outro, então tudo é facilitado. E vamos também na nossa profissão, melhorarmos a nossa profissão. Temos a responsabilidade de sermos honestos naquilo que fazemos. Vamos orientar bem os nossos filhos quanto a uma profissão. Não vamos ficar tão interessados se ele vai ter status, se ele vai ter muito dinheiro, que amanhã ele pode ter muito status e dinheiro, mas também adquirir uma úlcera que poderá fazê-lo antes do tempo. E vamos fazer pela sociedade, que é na sociedade que nós estamos assim, sendo menos pontuados, e ainda estamos sendo muito menos pontuados no quesito terra. Então vamos abraçar a nossa terra, cuidando da água, porque será que eu vou gostar? Será que nós vamos gostar da terra que vamos herdar amanhã, na nossa próxima ou nas nossas próximas reencarnações? Será que lá em Mariana, as pessoas que estão lá sofrendo e as outras ao redor estão felizes com a Mariana que eles estão herdando nesse momento? E será que foi injustiça isso tudo? Não é? A negligência daqueles que deixaram a barreira ser destruída, que eles podiam olhar, porque também Jesus disse que nós orássemos muito para que a gente não fosse o precursor da prova ou da expiação do outro, não é? Que o escândalo haveria de haver, mas ele disse também que ai do escandalizador. Então não vamos ser escandalizadores, mas muito pelo contrário, vamos seguir o exemplo de Jesus nas coisas tão maravilhosas que ele disse, mas muito mais do que ele fez. E aqui eu tiro óculos para ler, né? Porque eu escrevi uma coisa que eu copiei lá de casa, não é meu não, hein, gente? Quem dera que eu tivesse feito isso aqui, mas alguém fez. O homem que venceu na vida é aquele que viveu bem, riu muitas vezes e amou muito, que conquistou o respeito dos homens inteligentes e o amor das crianças, que preencheu um lugar e cumpriu uma missão, que deixa o mundo melhor do que encontrou, seja com uma flor, um poema perfeito ou o salvamento de uma alma, que procurou o melhor nos outros
e deu o melhor de si. Esse aqui também é um homem de bem, que tanto fala no nosso Evangelho. Então vamos ser esse homem e essa mulher que vence na vida. É esse o recado. Pelo menos essa missão eu cumpri, me senti um pouquinho aqui, né? Uns 50 minutos me senti assim, uma missionária. Pelo menos 50. Não é a nota 50 não, foram 50 minutos. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por me ouvirem. Passem isso para os outros. E muito melhor, ide e pregai. Porque é isso que Jesus nos pediu. Bom? Obrigado. Obrigada. Obrigada a você.